Nessa videoaula faremos correção da última atividade, onde a gente resolveu algumas questões do caderno amarelo da prova de matemática do Enem 2017. Questão 172. A energia solar vai abastecer parte da demanda de energia do campus de uma universidade brasileira. A instalação de painéis solares na área dos estacionamentos e na cobertura do hospital pediátrico será aproveitada nas instalações universitárias e também ligada na rede da Companhia Elétrica Distribuidora de Energia. O projeto inclui 100 metros quadrados de painéis solares que ficarão instalados nos estacionamentos, produzindo energia elétrica e proporcionando sombra para os carros. Sobre o hospital pediátrico serão colocados aproximadamente 300 metros quadrados de painéis, sendo 100 metros quadrados para gerar energia elétrica utilizada no campus e 200 metros quadrados para geração de energia térmica, produzindo aquecimento de água utilizado nas caldeiras do hospital. Suponha que cada metro quadrado de painel solar para energia elétrica gera uma economia de 1 kW por dia e cada metro quadrado produzindo energia térmica permite economizar 0,7 kWh por dia para a universidade. Em uma segunda fase do projeto, será aumentada em 75% a área coberta pelos painéis solares que geram energia elétrica. Nessa fase, também deverá ser ampliada a área de cobertura com painéis de geração de energia térmica. Para se obter o dobro da quantidade de energia economizada diariamente em relação à primeira fase, a área total dos painéis que geram energia térmica em metro quadrado deverá ter valor mais próximo de quanto? Então nós queremos saber qual deve ser o aumento da área dos painéis que geram energia elétrica, na verdade que geram energia térmica, de maneira que a gente tenha o dobro da quantidade de energia economizada em comparação com a quantidade economizada na primeira fase. O que eu vou fazer? A gente precisa descobrir qual é a quantidade economizada na primeira fase, para então a partir daí saber quanto é o seu dobro. A partir do seu dobro, eu vou então observar quanto é que eu devo aumentar nos painéis para geração de energia térmica, de maneira que eu alcance esse dobro da quantidade de energia economizada. O que eu vou fazer então? Como cada metro quadrado usado para produzir energia elétrica economiza 1 kWh por dia, e cada metro quadrado usado para gerar energia térmica economiza 0,7 kWh também por dia, a economia diária atual desse hospital é o seguinte. Bem, nós temos 200 metros quadrados de painéis solares para poder gerar energia elétrica. Por que 200? São 100 metros quadrados no estacionamento e 100 metros quadrados na cobertura do hospital pediátrico. Então, se eu tenho 200 metros quadrados para gerar energia elétrica e cada metro quadrado economiza 1 kW, então você pega então 1 vezes 200, isso aí é economia na geração de energia elétrica. Só que tem também a economia na geração de energia térmica. Para gerar energia térmica, nós também temos 200 metros quadrados de placa, que são 200 metros quadrados sobre o hospital pediátrico. E cada metro quadrado de geração solar, vamos dizer assim, economiza 0,7 kWh. Isso no caso, para geração de energia térmica. Então, por isso, você pega mais 0,7 vezes 200. Bem, vamos resolver. 1 vezes 200 dá 200, então são economizados diariamente 200 kWh na geração de energia elétrica. 0,7 vezes 200 dá 140. Então são economizados 140 kWh, isso com a energia térmica. Somando, então, nós temos uma economia diária de 340 kWh de energia. Para que eu quero a economia diária? Para que eu economize o dobro da quantidade de energia que eu devo economizar na primeira fase, o dobro de 340 é 680. Então a gente deve passar a economizar, ampliando aí a quantidade de placa de energia solar, a gente deve passar a economizar 680 kWh de energia. Isso, claro, é economia diária. Beleza. Só que a gente tem que perceber o seguinte.
não é só a parte da placa de energia solar destinada à geração de energia térmica que eu vou ampliar. Vai haver também, nesse projeto de expansão, uma ampliação da área destinada a gerar energia elétrica. Nós sabemos, então, que vai ser aumentada em 75% a área destinada à geração de energia elétrica. Vamos pensar o seguinte, atualmente são 200 metros quadrados destinados à geração de energia elétrica. 200 metros quadrados, 75% de 200 metros quadrados dá então 150 metros quadrados. Ou seja, eu vou aumentar a área de geração de energia elétrica em 150 metros quadrados, então o que era 200 vai para 350 metros quadrados, quando eu aumento 150, né? Bem, mas nós sabemos que cada metro quadrado de energia solar, ele vai economizar 1 kWh de energia elétrica. Então, se eu vou ter na segunda fase 350 metros quadrados de placa para geração de energia solar, eu vou economizar então diariamente 350 kWh só com a parte de energia elétrica. Bem, como a minha meta é economizar o dobro, que é 680, o restante eu devo economizar na geração de energia térmica. E quanto é que é o restante? É só você pegar a minha meta, que é 680, menos os 350 que eu vou economizar na geração de energia elétrica, a gente percebe então que eu devo economizar com a energia térmica 330 kWh. Ok, esses 330 kWh que eu vou economizar da energia térmica, eu vou economizar então da seguinte maneira. Para eu descobrir a área que eu devo destinar à geração de energia térmica, vamos lembrar que cada metro quadrado destinado à energia térmica economiza 0,7 kWh. Então eu pego então 330, que é o total que eu devo economizar em kWh para energia térmica, divido para 0,7, a gente percebe então que isso vai dar 471,42 metros quadrados. Ou seja, é isso então que eu devo destinar para parte de geração de energia térmica para que eu alcance a minha meta. Bem, então dessa forma, a gente percebe que a área aproximada destinada à geração de energia térmica, ela deve ser de aproximadamente 472 metros quadrados, de maneira que a resposta correta é o item C. Questão 173. Dois reservatórios, A e B, são alimentados por bombas distintas por um período de 20 horas. A quantidade de água contida em cada reservatório nesse período pode ser visualizado na figura, nesse gráfico abaixo. Pessoal, vamos tomar muito cuidado ao analisar esse gráfico. Nós temos aí um gráfico de linha. Essa linha que contém as bolinhas brancas, ela representa a quantidade de água no reservatório A. E a linha que contém os triângulos pretos representa a quantidade de água no reservatório B. Até aí tudo tranquilo. Onde é que está o problema? O problema é que a quantidade em litros de água no reservatório A está então na escala do nosso lado esquerdo. Essa escala do lado esquerdo, que vai de 0 a 180 mil, é a escala então do reservatório A. Já a escala do lado direito é a escala do reservatório B. E aí você percebe que elas têm unidade de medida diferente. Porque enquanto uma vai de 0 a 180 mil, a outra vai apenas de 0 a 90 mil. O que acontece? Isso pode levar a gente à confusão, a se confundir. Porque você ter, por exemplo, dois pontos iguais no nosso gráfico não representa que o volume seja igual. Por que não representa que o volume seja igual? Porque as escalas são diferentes. A escala do reservatório A é diferente da escala do reservatório B. Então, dois pontos iguais não representam o mesmo volume quando se trata desses dois reservatórios. Por isso que eu chamo a atenção para a gente tomar bastante cuidado com esse gráfico que nós temos nessa questão. O número de horas em que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água é. Muito cuidado. Não é só comparar no gráfico onde as linhas estão uma sobre a outra, não. Seria comparar no gráfico onde as linhas estão uma sobre a outra se fosse a mesma escala para os dois reservatórios. Mas é escala diferente. Então a gente vai ter que olhar muito atentamente, né? Então, comparando atentamente a quantidade de água no reservatório A
com a quantidade de água no reservatório B, eu vou destacar no gráfico, ao lado, né, o intervalo em que os dois reservatórios possuem a mesma quantidade. Vamos observar o seguinte. Se você olhar aqui o intervalo de 8 às 9 horas, é o que a gente vai perceber que é nesse intervalo entre 8 e 9 horas que os dois reservatórios têm a mesma quantidade de água. Por quê? Olhem aqui. No reservatório A, entre 8 e 9 horas, você percebe que ele tem 30 mil litros de água. Agora vamos lá para o gráfico do reservatório B, que é o gráfico que tem o triângulo, a linha com os triângulos pretos, e vamos olhar nesse mesmo intervalo entre 8 e 9 horas. Aqui, ó, entre 8 e 9 horas, 30 mil litros de água também. Então é nesse intervalo de tempo, entre 8 e 9 horas, que os dois reservatórios têm a mesma quantidade de água. E aí você diz, e por que que no gráfico eles estão em locais diferentes? Por causa da escala que é diferente. Eu já falei sobre isso. Bem, entre 8 e 9 horas é durante apenas 1 hora, né? Intervalo de tempo de 1 hora. Dessa forma, então, a resposta correta é o item A. É uma questão simples, mas se eu não tomar cuidado, dificilmente eu acerto por causa desse detalhe das escalas diferentes no gráfico. Questão 174. Nesse modelo de termômetro que vai aparecer a seguir, os filetes na cor preta, eles registram as temperaturas mínima e máxima do dia anterior. E os filetes na cor cinza registram a temperatura ambiente atual, ou seja, no momento da leitura do termômetro. Esse termômetro também, se a gente não tomar cuidado, a gente vai se atrapalhar com a leitura dele. Vejam o seguinte, por isso ele tem duas colunas. Na coluna da esquerda, os números estão em ordem crescente. Você pode observar que os números na coluna da esquerda, isso olhando de cima para baixo, eles vão de menos 30 até 50 graus Celsius. Já na coluna da direita, os números estão ordenados em ordem decrescente, só que de baixo para eles estão ordenados em ordem crescente, só que de baixo para cima. Enquanto na coluna da esquerda eles estão ordenados de cima para baixo em ordem crescente, na coluna da direita eles também estão ordenados em ordem crescente, só que de baixo para cima, também de menos 30 até 50 graus Celsius. Bem, a leitura é feita da seguinte maneira. Olha como é que você vai fazer a leitura nesse termômetro. A temperatura mínima é indicada pelo nível inferior do filete preto da coluna da esquerda. Você vai olhar a coluna da esquerda, nós temos aí um filete preto, e aí a partir da leitura da base inferior desse filete preto, é que você vai saber qual é a temperatura mínima. Por outro lado, a temperatura máxima ela é indicada também pelo nível inferior, ou seja, também pela base do filete preto, só que é o filete preto da direita. O da esquerda é a temperatura mínima, o da direita é a temperatura máxima. Bem, a temperatura atual ela é indicada pelo nível superior dos filetes cinza nas duas colunas. Se vocês olharem, a parte superior do filete cinza nas duas colunas, essa parte superior ela vai lhe dar a temperatura atual. Essa temperatura atual ela está algo em torno aí de uns 8 graus Celsius, pela que a gente pode comparar aí por cima nessa nossa análise. Bem, explicado o funcionamento do termômetro, a questão pergunta: qual é a temperatura máxima mais aproximada registrada nesse termômetro? Bem, se eu quero saber a temperatura máxima, eu tenho que olhar para o filete preto, o que está do lado direito. Temperatura máxima é filete preto do lado direito. Olhando para esse filete preto, a gente tem que observar a sua base inferior. O que ele está marcando na parte inferior. Então vamos lá, eu vou assinalar então aqui no termômetro a temperatura máxima na base inferior do filete preto. Está aqui então assinalado, destacado no termômetro. Como eu quero saber o valor aproximado, a gente pode perceber que esse valor aproximado ele é em torno de 19 graus Celsius. Por que 19 graus Celsius? Porque se lembrem que o filete que está do nosso lado direito, ele cresce de baixo para cima. Então, se está abaixo do 20, uma unidade abaixo do 20 é 19 graus Celsius. E dessa forma, então, a resposta correta é o item E.
Poderia confundir se tivesse a opção 21, né? Você poderia não avaliar direito que ele cresce de baixo para cima e marcar 21. Mas nem a opção 21 tem, então não daria para confundir tanto. Questão 175. Pivô central é um sistema de irrigação muito usado na agricultura, em que uma área circular é projetada para receber uma estrutura suspensa. No centro dessa área há uma tubulação vertical que transmite água através de um cano horizontal longo, apoiado em torres de sustentação, as quais giram sobre rodas em torno do centro do pivô, também chamado de base, conforme mostram as figuras. Cada torre move-se com velocidade constante. Então você tem aí a figura, primeiro uma foto, né, mostrando o sistema do pivô central, que ele gira em torno do centro, né, em torno da base. E aí nós temos do lado direito uma figura, uma representação, onde é que fica a base, onde é que ficam cada uma das torres e o sentido de giro desse sistema de irrigação pivô central. Um pivô de 3 torres, são as torres T1, T2 e T3, ele será instalado em uma fazenda, sendo que a distância entre torres consecutivas, bem como a distância da base à primeira torre, que é a T1, essas distâncias são sempre iguais a 50 metros. O fazendeiro pretende ajustar as velocidades das torres de tal forma que o pivô efetue uma volta completa em 25 horas. Então percebam que, como ele ajustou a velocidade das torres de tal forma que o pivô complete uma volta em 25 horas, isso quer dizer que as 3 torres completarão a volta em 25 horas. O que quer dizer que as 3 torres elas giram conjuntamente, elas giram juntas, dando uma volta completa no mesmo intervalo de tempo. Use 3 como aproximação para π. Para atingir seu objetivo, as velocidades das torres T1, T2 e T3 devem ser em metros por hora. De quanto? Bem, lá da física nós sabemos que para você saber a velocidade, você tem que dividir a distância percorrida pelo tempo. O tempo das 3 torres nós já sabemos que é 25 horas, mas a distância percorrida por essas 3 torres para dar uma volta completa, nós não sabemos. Então, nosso primeiro trabalho é descobrir a distância percorrida por cada uma das 3 torres ao dar uma volta completa. Vamos lembrar que se essas torres dão volta completa, a distância percorrida é o comprimento da circunferência que elas descrevem. Então, a distância percorrida por cada torre será o comprimento da circunferência que elas percorrem ao completar a volta. Vamos lá então. A torre T1, a circunferência que ela percorre, ela tem raio de 50 metros, porque a distância da base à torre T1 é 50 metros, e ela percorre essa distância no intervalo de tempo de 25 horas, como nós já sabemos. A distância percorrida, então, será o comprimento da circunferência, que tem raio de 50 metros. Comprimento da circunferência, nós sabemos que é 2π vezes o raio. Então, vai ficar 2 vezes o π, que é 3, vezes o raio, que é 50. Ou seja, a torre T1, ela percorre, então, ao dar uma volta completa, 300 metros. Como ela percorre 300 metros em 25 horas, a sua velocidade, você vai pegar, então, a distância de 300 metros dividido para 25. Então, a velocidade da torre T1 é de 12 metros por hora. Ok. Sabendo a velocidade da torre T1, se eu quisesse, na lógica, de cabeça, descobrir a velocidade das demais torres, daria para descobrir. Porque, por exemplo, nós podemos perceber que o raio da circunferência descrita pela torre T2 é o dobro do raio da circunferência descrita pela torre T1. Se o raio é o dobro, a distância percorrida pela torre T2 também é o dobro. Se ela percorre o dobro da distância no mesmo tempo, então ela tem o dobro da velocidade. Ou seja, o dobro de 12 é 24. Então, a velocidade da torre T2, 24 metros por hora. De maneira idêntica, eu posso perceber que o raio da circunferência descrita pela torre T3 é o triplo do raio da circunferência descrita pela torre T1. Porque o triplo, lembrem que a distância entre 2 torres consecutivas é 50 metros. Então, você vai ter que o raio da circunferência da torre T1 é de 150 metros. Então, é o triplo. Sendo o triplo, ela vai percorrer o triplo da distância.
Percorrendo o triplo da distância no mesmo tempo, ela tem o triplo da velocidade. O triplo de 12 é 36. Então já daria para a gente saber que a resposta correta é o item A. Mas eu vou fazer os cálculos direitinho. Quem não tiver entendido a lógica, faça os cálculos. A torre T2 ela forma uma circunferência de raio 100 metros. Desse modo, então, a distância percorrida pela torre T2 é o comprimento dessa circunferência, que é 2π vezes o raio. Isso vai ficar, então, 2 vezes 3 vezes 100, que dá 600 metros. Se a torre T2 percorre 600 metros em 25 horas, a sua velocidade é só dividir 600 por 25, ou seja, 24 metros por hora, como eu já havia falado. E aí, claro, de maneira equivalente, a torre T3 ela descreve uma circunferência de raio 150 metros e ela percorre essa circunferência em 25 horas. A distância percorrida, então, a cada volta é 2 vezes π vezes o raio. Isso vai ficar 2 vezes 3 vezes 150, que dá 900 metros. Se ela percorre 900 metros num tempo de 25 horas, então a sua velocidade será 900 dividido para 25, ou seja, 36 metros por hora. Dessa forma, então, a gente conclui que a velocidade da torre T1 é 12 metros por hora, da torre T2, 24 metros por hora, e da torre T3, 36 metros por hora. De forma, então, como já esperávamos, que a resposta correta é o item A. Questão 176. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, ela possui abóbadas parabólicas. A seta da figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2, que aparece em seguida, ela fornece uma vista frontal desta abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Aí você pode perceber, a partir da figura 2, que se eu pegar o eixo de simetria dessa parábola, a abóbada forma uma parábola, como a gente pode perceber. Se eu pegar o eixo de simetria dessa parábola, a gente vai perceber que a distância do eixo de simetria a uma das bordas da abóbada, ela é de 5 metros. E se eu pegar um ponto dessa abóbada a 3 metros de altura do solo, esse ponto vai estar a 4 metros do eixo de simetria. Bem, qual a medida da altura H em metro indicada na figura 2? Lembrando que a altura H em metros indicada na figura 2 é a altura da abóbada. Beleza, para eu saber então a medida da altura da abóbada, vamos primeiro descobrir qual é a função que representa essa parábola que tem o formato da abóbada. Na verdade, a abóbada tem o formato dessa parábola. Bem, para a gente chegar à equação dessa parábola, eu vou imaginar o seguinte: eu vou situar essa parábola no plano cartesiano e, para facilitar a minha vida, de tal maneira que o eixo das ordenadas coincida com o eixo de simetria da parábola. Ou seja, que o eixo y ele fique dividindo a parábola ao meio. Também eu vou fazer de tal forma que o eixo das abscissas, que é o eixo x, ele fique no nível do solo. Então isso facilita meus cálculos. Agindo dessa maneira, como a gente sabe que a distância do eixo de simetria à borda da abóbada é de 5 metros, a gente teria então 5 metros para o lado direito, 5 metros para o lado esquerdo. Ou seja, a gente teria 5 metros positivo do lado direito e 5 metros negativo do lado esquerdo. Como no nível do solo está o eixo x, então a abóbada ela iria cortar o solo no x igual a 5 e no x igual a menos 5. Então, se nós temos a parábola cortando o eixo x em x igual a 5 e x igual a menos 5, nós temos então que as raízes dessa parábola valem 5 e menos 5. Lembrem que as raízes de uma função é onde ela corta o eixo x. Bem, se as raízes dessa função são 5 e menos 5, vamos então aí pegar o teorema da decomposição, que a gente vê no terceiro ano. Pelo teorema da decomposição, nós sabemos que toda função polinomial ela pode ser decomposta no produto do coeficiente do termo de maior grau multiplicado por x menos cada uma das raízes. Desse modo, como aqui se trata de uma função do segundo grau, porque é uma parábola, o coeficiente do termo de maior grau é o A2.
E como nós só temos duas raízes, eu posso decompor essa função polinomial em f de x igual a 2 multiplicado por x menos x1 multiplicado por x menos x2. Ou seja, x1 e x2 são as raízes. Eu pego x menos cada raiz, multiplico e multiplico pelo coeficiente do termo de maior grau, que no caso da função do segundo grau é o A2. Bem, eu quero descobrir que função é essa. Para isso, então, nós já sabemos que o x1 é menos 5, o x2 é 5, eu já substituí, mas falta a gente descobrir quem é o A2. Vamos então resolver o que temos. F de x é igual a 2 multiplicado por x mais 5, já que menos e menos é mais, multiplicado por x menos 5. Quando eu fizer x mais 5 vezes x menos 5, vamos fazer esse produto, eu vou obter então que f de x é igual a 2 multiplicado por x ao quadrado menos 25. X mais 5 vezes x menos 5 dá x ao quadrado menos 25. Bem, nós literalmente enganchamos o carro, né? Porque a gente não sabe mais para onde ir. Agora eu vou utilizar outra informação. Lembra que eu falei para vocês que se eu tomar um ponto a 3 metros de altura da abóbada, esse ponto vai estar a 4 metros do seu eixo de simetria. O que isso quer dizer? A distância ao eixo de simetria é o valor de x. Então, quando x é 4, a altura, que é o valor de y, é 3. Bem, se eu sei disso, então vamos tomar esse ponto. No gráfico, então, a gente pode localizar o ponto de coordenadas 4 e 3. Quando x é 4, o y é 3. Substituindo, então, na função, substituindo o x por 4, está aí, então, a nossa função. Então, substituindo o x por 4, f de 4 é A2 que multiplica 4 ao quadrado menos 25. Como a imagem do 4 é 3, então fica 3 é igual a A2 multiplicado por 16 menos 25, já que 4 ao quadrado é 16. 16 menos 25 dá menos 9. Então, para a gente descobrir quanto é o A2, passo o menos 9 dividindo. Logo, o A2 será menos 3 sobre 9, ou 3 sobre menos 9, que é a mesma coisa. Simplifica por 3, o A2 é menos 1/3. Bem, se o A2 é menos 1/3, eu posso finalmente então montar a minha função f de x. No lugar do A2, coloco menos 1/3. Então, f de x será menos 1/3 multiplicado por x ao quadrado menos 25. Distribuindo o menos 1/3 pelo x ao quadrado pelo menos 25, eu terei que f de x é igual a menos 1/3 vezes x ao quadrado dá menos 1/3 x ao quadrado. Menos e menos dá mais. 1/3 vezes 25 dá 25/3. Então, nós temos como função dessa parábola f de x igual a menos 1/3 x ao quadrado mais 25 sobre 3. Aí você deve estar se perguntando, mas para que tu encontrou essa função? O que eu quero é a altura da abóbada. O que eu quero é o valor de h. Vamos lembrar o seguinte, do que a gente viu, da simetria que a gente pode perceber lá na nossa parábola, a gente percebe que a altura máxima ela ocorre quando x é igual a 0. Porque a altura máxima ela vai acontecer exatamente sobre o eixo y. E sobre o eixo y, o x é 0. Então agora é só pegar, substituir nessa função o x por 0. Lembrando que o f de 0 será igual à altura h que eu quero descobrir. Então pega a função, está aí ela. Vamos substituir o x por 0, substituir. O f de 0 vai me dar a altura, então vamos colocar no lugar de f de 0 a altura, o h. Isso é igual a menos 1/3 vezes 0 ao quadrado, que é 0, mais 25/3. O produto, menos 1/3 vezes 0 dá 0, que somado com 25/3 dá 25/3. Então, com isso, a altura máxima dessa abóbada é 25 sobre 3. De forma, então, que a resposta correta é o item D. Questão 177. Quanto tempo você fica conectado à internet? Para responder essa pergunta, foi criado um mini aplicativo de computador que roda na área de trabalho, para gerar automaticamente um gráfico de setores, mapeando o tempo que uma pessoa acessa 5 sites visitados. Em um computador, foi observado que houve um aumento significativo do tempo de acesso da sexta-feira para o sábado nos 5 sites mais acessados. A seguir, nós temos os dados do mini aplicativo para esses dias.
Então nós temos aí no gráfico que está mais à nossa esquerda o tempo de acesso na sexta-feira em minuto para os sites X, Y, Z, U e W. E do nosso lado direito nós temos o tempo de acesso a esses mesmos sites, só que no sábado. Observados esses gráficos, analisando os gráficos do computador, a maior taxa de aumento no tempo de acesso da sexta-feira para o sábado foi em qual site? Então nós queremos saber qual site teve o maior percentual de aumento no seu acesso. Nós vamos ter que fazer os cálculos de todos os sites. E como é que eu faço os cálculos de todos os sites para poder comparar? Eu vou olhar quantos minutos de acesso aumentou para cada site da sexta-feira para o sábado. Sabendo a quantidade de minutos que aumentou da sexta-feira para o sábado em cada site, eu divido o tanto que aumentou pela quantidade que era, pelo tempo que era de acesso na sexta-feira. É isso que eu vou fazer para saber então o percentual de aumento de cada site. Vamos lá então. Vamos começar pelo site X. Pessoal, o site X, na sexta-feira, ele teve 12 minutos de acesso. No sábado, ele teve 21. Então, aumentou 9 minutos. 9 minutos de um total de 12, que era na sexta-feira. Eu pego 9, divido para 12, dá 0,75, que foi então 75%. Então, o tempo de acesso ao site X aumentou 75%. Lembrando, divide o tanto que aumentou pelo total que era na sexta-feira, porque esse aumento está comparado com o percentual, com a quantidade da sexta-feira. O site Y. Na sexta-feira, ele teve 30 minutos de acesso. No sábado, ele teve 51. Então, o aumento foi de 21 minutos dos 30 que eram na sexta-feira. 21 dividido para 30 dá 0,70, ou seja, 70% foi o aumento. O aumento do site Y foi menor do que o aumento do site X. Vamos então agora para o site Z. O site Z, na sexta-feira, ele teve 10 minutos de acesso. No sábado, ele teve 11. Então, foi 1 minuto o aumento, 1 minuto dos 10 que eram na sexta-feira. 1 dividido para 10 dá 0,10 ou 10%. O aumento, então, do site Z foi muito pequeno. Em seguida, nós vamos para o site W. O site W, na sexta-feira, ele teve 38 minutos de acesso. Quando chegou no sábado, ele teve 57 minutos de acesso. Então, houve um aumento de 19 minutos. 19 minutos dividido por 38 da sexta-feira dá 0,50, ou seja, 50% de aumento. Por fim, o site U. Na sexta-feira, o site U teve 40 minutos de acesso. No sábado, teve 56. Então, nós tivemos um aumento de 16 minutos. 16 de um total de 40 na sexta-feira. 16 dividido para 40 dá 0,40 ou 40%. Temos então aí o percentual de aumento no tempo de uso de acesso de cada um desses sites. A questão pergunta então qual foi o site que teve o maior percentual de aumento. Então você pode perceber que a maior taxa de aumento foi o site X com 75%. Dessa forma, a resposta correta é o item A. Questão 178. O resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos foi representado por meio do gráfico 1. No gráfico 1, você percebe que o candidato A tinha 70% das opções de voto, enquanto o candidato B tinha 30%. Ao ser divulgado esse resultado em um jornal, o gráfico 1 ele foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Bem, se você olhar para o gráfico 2, você percebe que o candidato A ele continua com 70% e o candidato B continua com 30%. Só que tem um problema, o gráfico foi cortado embaixo. Vejam que o gráfico ele não começa do 0, ele começa do 20. Então esse foi o corte na diagramação. Bem, apesar de os valores apresentados estarem corretos, serem os mesmos, e a largura das colunas também ser a mesma, muitos leitores criticaram o formato do gráfico 2, do formato impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. Como esse corte foi na base, se você olha apenas a imagem, se você não considera os números, você acha que o candidato B está muito mais abaixo do que o candidato A, por causa dessa impressão causada pelo corte na parte inferior do gráfico.
Bem, a diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é o que eu quero? A diferença entre as razões da altura da coluna B pela altura da coluna A. Então você tem que fazer o seguinte: no gráfico 1, você pega a razão entre a altura da coluna B e a altura da coluna A. No gráfico 2, você pega a razão entre a altura da coluna B e a altura da coluna A. Você tem as duas razões, faço o que com elas? Eu quero a diferença, então subtraio as duas diferenças. É isso que a questão está pedindo. Vamos lá então fazer com calma. A razão entre a altura da coluna B e a da coluna A no gráfico 1 é 30 sobre 70. Como o gráfico 1 ele começa do zero, a altura da coluna B é 30 e a altura da coluna A é 70. Então você pega 30 sobre 70. Corta os zeros, é 3 sobre 7. Já quando eu chego no gráfico 2, a razão entre a altura da coluna B e a altura da coluna A não é mais 3 sobre 7. Observe que eu cortei um pedaço 20 embaixo. Então a coluna B ela vai do 20 ao 30, ela só tem a altura 10. E a coluna A ela só vai do 20 ao 70, então ela só tem a altura 50. Então a razão vai ficar 10 sobre 50, que ao cortar os zeros, 1/5. Eu fiz então a razão entre as alturas das colunas no gráfico A e no gráfico B. Como eu quero então a diferença, eu vou então agora subtrair. Eu vou pegar 3/7 menos 1/5. Como essa subtração de fração tem denominador diferente, MNC de 7 e 5 é 35. Então você pega 35 dividido para 7, dá 5. 5 vezes 3 dá 15. 35 dividido para 5 dá 7. 7 vezes 1 dá 7. Então ficou 15 sobre 35 menos 7 sobre 35, que dá então 8 sobre 35. Logo, a diferença entre as razões é 8 sobre 35 e a resposta correta é o item E. Questão 179. Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo P de t igual a mais B vezes o cosseno de kt, em que A, B e K são constantes reais positivas e o t representa a variável tempo, medida em segundos. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados. A pressão mínima do paciente é 78, a pressão máxima 120, o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente, 90 batimentos. A função P de t obtida por esse cientista, ao analisar o caso específico, foi qual dessas que aparece nas opções? Bem, primeiro vamos lembrar que para eu chegar a essa função, eu tenho que descobrir quem é o A, quem é o B, quem é o K. Quando eu descobrir quem são A, B e K, eu posso só substituir e montar a função. E aí você diz, como é que eu descubro? Eu vou começar descobrindo quem é o A e quem é o B. A pressão mínima, ela ocorre quando o cosseno é mínimo. Percebam que nós temos uma função cosseno. Então o valor da pressão será mínimo quando o cosseno for mínimo. E quando é que o cosseno é mínimo? O cosseno mínimo nós sabemos que ele é menos 1. Então quando esse cosseno de K vezes T for menos 1, nós teremos a pressão mínima, P de T, que será 78. Então beleza, se o cosseno for menos 1, P de T é 78, então eu vou pegar a nossa função, no lugar do P de T eu coloco 78, e no lugar do cosseno eu coloco menos 1. Como B vezes menos 1 dá menos B, a gente conclui que A menos B é igual a 78. Bem, mas vamos pensar o outro lado, vamos pensar o máximo. A pressão ela vai ser máxima quando o cosseno for máximo. E quanto é o cosseno máximo? É 1. Então, na hora que o cosseno de K vezes T for 1, nós temos a pressão máxima, que pela tabela é 120. Então, P de T é 120 quando o cosseno for 1. Faça do mesmo jeito. Pega a função, no lugar de P de T, coloque 120, no lugar do cosseno, coloque 1, B vezes 1 dá B, então você percebe que A mais B é igual a 120. E o que eu faço agora? Eu monto um sistema. A menos B é igual a 78 e A mais B é 120.
Nesse sistema, resolvendo pelo método da soma, eu corto mais B com menos B. A mais A dá 2A é igual a 78 mais 120, que é 198. Então, o A será 198 dividido para 2, portanto, o A vai dar 99. Então, nós já descobrimos que é 99. Se o A é 99, você já sabe que a resposta correta ou é o item A, ou é o item B, ou é o item D, né? Bem, vamos descobrir quanto é o B. Para eu descobrir quanto é o B, por exemplo, vamos lembrar que A mais B é 120. Então, se o A é 99, 99 mais B é 120. Ou seja, o B é 120 menos 99, o que quer dizer, então, que o B é 21. Bem, sabemos que o A é 99, o B é 21, então nós já sabemos uma parte da nossa função. Colocando, então, 99 no lugar do A e 21 no lugar do B, nós temos, então, que P de T é 99 mais 21 vezes o cosseno de KT. Terminou não, né? Não terminou porque está faltando o K. Está faltando o K para a gente finalizar a questão. Como é que eu vou descobrir o valor de K? Nós temos, lá na tabela que eu acabei de apagar, 90 batimentos a cada minuto. Vamos lembrar que cada minuto tem 60 segundos. Então, em 60 segundos, são 90 batimentos. Desse modo, então, para a gente descobrir qual é o tempo entre dois batimentos consecutivos, é só você pegar 60 batimentos, dividido, na verdade, 60 segundos, dividido para 90 batimentos. Você vai simplificar essa fração aí por 30. Então, você percebe que 2/3 de segundo é o tempo entre dois batimentos consecutivos. Para que eu quero descobrir o tempo entre dois batimentos consecutivos? 2/3 de segundo é o tempo entre uma batida e outra do coração. Pelo seguinte, dessa forma, se eu pegar o produto da constante K pelo tempo entre dois batimentos consecutivos, a gente vai encontrar o período da função cosseno, que é 2π. Por que eu sei que o produto da constante K pelo tempo lá entre dois batimentos consecutivos vai dar o período da função cosseno? Porque a questão me disse que o que eu considero como valores mínimos ou valores máximos é o tempo entre duas batidas. E o tempo entre duas batidas vai fazer, por exemplo, um ciclo completo. Vai fazer a função percorrer o ciclo completo. Quando ela percorre o ciclo completo, ela vai ter então uma volta completa, que é 360 graus ou 2π radiano. Dessa forma, então, K vezes o tempo entre duas batidas, que é 2/3 de segundos, isso é igual a 2π. Multiplicando, nós temos 2K sobre 3 é igual a 2π. Eu posso cancelar os dois, eu tenho que K sobre 3 é igual a π. Portanto, fazendo produto dos meios pelos extremos, K é igual a 3π. Bem, se o K é igual a 3π, então vamos retomar a nossa função. Eu já sabia que P de T é igual a 99 mais 21 vezes o cosseno de KT. Como agora eu sei que o K é 3π, então posso fechar a questão. P de T é igual a 99 mais 21 vezes o cosseno de 3π vezes T. Bem, encontramos a função que queríamos, a função que modela essa situação. Dessa forma, então, a resposta correta, a função que eu desejo, ela está no item A. Questão 180. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme mostra a figura abaixo, ele vai tirar um pedaço do melão, a calota que a questão está falando, e para garantir a estabilidade do suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio Rzinho da seção circular do corte ele seja de pelo menos 3 centímetros. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região em que serão afixados os doces. Então ele tem que ter um raio mínimo de 3 centímetros, isso da seção transversal do corte, mas ele não pode fazer um corte tão grande, porque se ele fizer um corte grande, ele vai diminuir a área para espetar os doces. E como ele quer
ele deseja dispor da maior área possível, ele então vai fazer o corte com exatamente 3 centímetros de raio da seção circular do corte. Bem, para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura em centímetros igual a quanto? E aí quando você vai para a imagem e observa essa altura é a altura desde o ponto onde o melão esférico, né? Desde o ponto onde o melão esférico está apoiado sobre a mesa até o ponto do corte. Qual é a altura do corte? É isso que eu estou pedindo. Bem, para a gente saber a altura do corte, vamos na figura ao lado, destacar o triângulo que vai ser formado, esse triângulo aqui em destaque. O que eu posso perceber? Se trata de um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo ele tem hipotenusa 5. Por que a hipotenusa é 5? Porque o diâmetro do melão é 10. Então o raio do melão é 5. A hipotenusa é exatamente o raio do melão. Então a hipotenusa é 5. Aí nós sabemos que esse cateto inferior é de 3 centímetros, porque esse cateto inferior ele vai pegar o raio do corte circular. E a questão falou que o raio do corte circular tem que ser no mínimo 3. Na verdade, tem que ser no máximo 3. Então, ele pega exatamente 3 para que ele tenha uma área para poder espetar os doces a máxima possível. Bem, e o outro cateto é 5 menos H. Por que esse outro cateto é 5 menos H? Se você observar, essa altura, desde o ponto onde o melão se apoia na mesa até o ponto O, isso aí é o raio do melão, que é 5 centímetros. Desse raio do melão, eu tiro a calota que eu cortei, que tem a altura H, então sobra para aquele cateto lá do triângulo 5 menos H. Isso talvez seja a parte mais difícil da questão, destacar as medidas no triângulo. Porque se eu tenho um triângulo retângulo, eu aplico o teorema de Pitágoras. Então A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Como A é a hipotenusa e a hipotenusa é 5, então 5 ao quadrado é igual a um dos catetos, 5 menos H ao quadrado, mais o outro cateto, 3 ao quadrado. Vamos resolver. 5 ao quadrado dá 25, é igual a 5 menos H ao quadrado, mais o 9, que é 3 ao quadrado. Agora aqui eu dei uma invertida na igualdade, inverti essa igualdade porque agora eu jogo o 9 para o outro lado com o sinal trocado. Então 5 menos H ao quadrado é 25 menos 9. Logo, 5 menos H ao quadrado dá 16. Então 5 menos H é a raiz quadrada de 16, o que quer dizer que 5 menos H é 4 positivo. Eu pego apenas a raiz positiva porque aqui eu estou calculando distância, não a distância negativa. Desse modo, o menos H é 4 menos 5, portanto, menos H é menos 1. Troca o sinal de todo mundo e aí a gente conclui que H é igual a 1. Portanto, então, a altura do corte, a altura em que o corte deve ser feito, deve ser, então, a uma altura de 1 centímetro, de modo a formar uma calota esférica de 1 centímetro de altura. E dessa forma, a resposta correta é o item C. E com isso eu finalizo essa videoaula, onde nós finalizamos a correção das questões de matemática do caderno amarelo da prova do Enem 2017.